Olá pessoal, Gabriel por aqui. E hoje sem música de abertura, sem nada, não é para falar de nenhuma técnica, nem de gestão, nem de estética, e é para falar até de um assunto um pouco complicado, vamos dizer assim, né? E também para dar algumas explicações sobre o Descomplicando. Você talvez deve ter percebido, talvez não, que nas 2 últimas semanas a gente não fez episódio novo por aqui, né? Pela primeira vez em 2 anos, praticamente, a gente teve esse hiato onde a gente não postou nada novo nas quintas-feiras. E algumas pessoas vieram perguntar, principalmente no Instagram, o que estava acontecendo, se o Descomplicando ia acabar, se a gente estava preparando alguma surpresa, coisas assim. Então a gente achou que era justo dar uma resposta sobre tudo isso, né? Até porque talvez muita gente queira saber, mas não quis perguntar diretamente lá nas redes sociais, né? Então eu quero abrir uma conversa aqui totalmente transparente e franca com você de tudo que está acontecendo, que pode chegar a acontecer, até alguns possíveis planos e até alguns números aqui do que acontece no nosso podcast que eu quero colocar hoje. E claro que aqui a Cris está aqui comigo também, porque a gente conversa toda semana, conversa todos os dias, conversa sobre os planos do Descomplicando e a gente acaba compartilhando muito desses sentimentos que a gente vai tendo ao longo da jornada, né, Cris? Com certeza, olá para quem está nos ouvindo e seguimos aqui com a transparência de sempre, né? As últimas semanas têm sido de muita indefinição para nós, para mim e para o Gabriel, em termos do não em termos daquilo que a gente quer fazer, né? Mas sim da recepção que a gente vem percebendo através do nosso trabalho. O Descomplicando, lá atrás, há 2 anos atrás, ele surgiu com a intenção de ajudar os profissionais da estética, literalmente ajudar, porque isso que eu venho fazendo nesses 9 anos também, de forma direta e indireta, quando numa conversa de negócio a gente percebeu, eu e o Gabriel, que existia uma necessidade, uma dor ali dessas pessoas que chegavam até mim principalmente. A gente percebeu que muitas pessoas poderiam se beneficiar com o conteúdo, com as técnicas, com as informações que a gente podia estar passando. E devido à importância disso tudo, a gente decidiu que isso deveria ter o maior alcance possível. Então, nós não quisemos começar com uma barreira para você que nos escuta, colocando, por exemplo, esse conteúdo através de alguma assinatura ou através de algum montante financeiro, que é o que a maioria das pessoas fazem. A gente decidiu, então, que esse conteúdo tinha que ser grátis, porque só assim nós iríamos conseguir ajudar realmente um grande número de pessoas. No começo, parece que a gente conseguiu sim atender bem esse propósito, pelo menos a gente tinha várias interações bem legais que nos indicavam isso, né? A gente tinha um feedback. Só que com o passar do tempo, principalmente nesses últimos meses, não sei se é em função de novo lockdown, se é o algoritmo ou o que é, a nossa impressão, e que pode ser somente uma impressão nossa mesmo, pode ser verdade, até a gente pede a ajuda de você que nos escuta para decifrar isso, mas a impressão é que a gente foi perdendo a relevância e perdendo a importância. Mesmo que na nossa forma de ver a gente não tenha perdido a qualidade, a gente não mudou o formato, inclusive nós começamos a aprofundar até em alguns assuntos, dando ainda mais detalhes em cada episódio, sempre buscando aquela ideia de coisa, de estratégia, de técnica, de ferramentas, né? O que poderia ser útil que você poderia estar escutando o podcast e já sair aplicando no seu dia a dia no momento que você finalizasse o episódio. Então, aqui a gente já tem um ponto que nós gostaríamos, né, como a gente está aqui numa conversa franca, que você comentasse com a gente, que viesse através do direct, ou quer vir no meu pessoal, tem lá um link que tu vem direto no meu WhatsApp, tem um contato direto comigo. Comenta lá, vê se a gente quer saber se a gente perdeu a qualidade nesses últimos meses, se a gente acabou ficando muito denso nos conteúdos e de certa forma incompreensível. A gente quer saber se aconteceu alguma outra coisa ou se, sei lá, é só impressão nossa e a gente está viajando, como se diz. E até a gente que vai tentar abrir uma pesquisa, né, mais anônima, embora se tu quiser vir falar direto lá no nosso Instagram, sem nenhum ressentimento, porque essa realmente é a ideia, a gente quer saber a opinião de vocês, mas a gente vai ver se consegue deixar um formulário do Google para que seja mais anônimo para quem não se sentir à vontade de se identificar. Entre conversa vai, conversa vem, eu acabei já criando esse questionário. São 2 perguntas só, né? Que são as duas que a gente vai fazendo esse programa aqui. E eu vou deixar o link lá no Instagram e vou deixar aqui também na descrição do episódio, vou deixar na descrição do YouTube, enfim, para que a pessoa também quiser entrar e ser mais anônimo, vai estar essa possibilidade de responder. Não tem que colocar nome, não tem que colocar e-mail, não tem que colocar absolutamente nada. A gente só quer saber realmente a opinião, né?
Mas enfim, Cris, com essa incerteza, né? Enfim, a gente começou também a ficar um pouco desanimado, não que o podcast não estivesse crescendo, ou que não tivesse ouvintes, né? Eu até vou trazer uns números aqui depois, mas porque na maioria das vezes muitas coisas que a gente falou por aqui passaram batidas, né? Por exemplo, alguns quadros que a gente fez e não teve participação, então a gente teve que deixar de lado, algumas perguntas que ficaram sem responder. E isso acaba levando para outra situação estranha que a gente tem, que em números, os números de Spotify, por exemplo, são muito melhores que o do Instagram. Então isso acabou gerando outra incerteza, pelo menos na nossa cabeça, de se a gente não tá chegando realmente até você, ou o que que tá acontecendo que existe essa diferença tão grande. Porque a gente comenta tanto no nosso Instagram aqui, não porque que a gente quer chegar a um número específico, nem nada lá no Instagram, não é nada disso, mas porque é uma forma rápida e prática de a gente estar em contato, né? Coisa que o Spotify não permite, pelo menos até hoje não permite. Então, até para dar um panorama aqui, a gente tem no Spotify mais de 15 mil starts. Os starts são as pessoas que deram play no nosso podcast em algum momento. Desses 15 mil, mais de 10 são 10 mil, né? São streams. Os streams é uma métrica que indica, por exemplo, se a pessoa passou mais de 1 minuto escutando a gente ou não, né? Então, quando passa de 1 minuto, ele se transforma em stream e não em start, né? Não quer dizer que só deu play e parou em seguida, né? Por exemplo. Mais de 3 mil ouvintes, que são pessoas únicas no caso, né? Que são usuários únicos do Spotify, que já deram play em algum episódio nosso, né? E desses 3 mil e poucos, tem 1.100 que são seguidores, 1.100 e alguma coisa, que apertaram o seguir lá no Spotify, né? E se você for ver no nosso Instagram, a gente não tem nem metade disso pra gente fazer uma comparação, né? E eu quero também esclarecer algo importante aqui, que o Spotify, por exemplo, ele não paga absolutamente nada por ter um podcast lá, ou por ter números assim e assado. Não é como o YouTube, que quando você passa de 1.000 inscritos e 4 mil horas de reprodução, parece que é isso, você consegue começar a monetizar. Aqui no Spotify, não, até o momento, pelo menos, não tem nenhum sistema assim. Tá lá a plataforma, a gente não paga nada para colocar o podcast lá, isso é verdade, mas também não ganha absolutamente nada, né? Agora eu aqui pensando também, tem a questão de que o Instagram ele é algo mais visual. Então, se a tua opinião aqui está faltando mais conteúdo visual, enfim, né, aquele conteúdo de praxe do Instagram, comenta também que se você gosta desse formato de conteúdo, se tu não é uma pessoa tão auditiva, até mais visual, a gente pode estar mesclando por lá. Mas tudo isso nos leva a outra situação, né? Que para produzir um podcast não é só apertar o botão gravar e sair falando, né? A gente precisa preparar o conteúdo, porque mesmo que a gente saiba sobre ele, a gente sabe que vai estar falando aqui, a gente também necessita dar uma estudada, né? Para não deixar nenhum detalhe importante de fora, para poder preparar um programa que seja conciso, que explique bem, numa linguagem objetiva, de fácil entendimento para quem está começando, ou mesmo para quem já trabalha algum tempo na área, né? Uma linguagem universal. E isso, dependendo do assunto, pode levar um dia ou às vezes pode levar até uma semana para a gente conseguir produzir ali esse texto de aproximadamente 1 hora que tu vai estar ouvindo. Só nessa preparação, né? Depois ainda tem a parte da gravação, que eu acredito que é a parte realmente mais curta, né? Porque a gente consegue gravar tudo de uma só vez, não fica, grava um pouco e para. São raras as vezes que a gente precisa fazer cortes. Só que depois da gravação tem toda a parte de edição que o Gabriel faz, né? De ajuste de som, de equalização, de eliminar os ruídos, que às vezes, agora esse período também tá em casa, é criança que chama, é cachorro que late. Aqui, provavelmente, antes de terminar o raciocínio, né, alguém pode até já estar pensando, tá, ok, mas ninguém obriga vocês a fazer isso, e claro, é verdade, né, como eu comentei lá no início, é algo que a gente veio com o intuito de ajudar, e a gente faz porque gosta, porque como foi comentado, né, a gente sabe que o conteúdo, de alguma forma, ele conseguiu melhorar o espaço de alguém, ele conseguiu melhorar os resultados, ele conseguiu proporcionar lucros, ou então conseguiu pelo menos proporcionar com que a pessoa não deixasse mais dinheiro na mesa, não estivesse mais perdendo dinheiro. Só que para fazer isso a gente precisa de tempo, e esse tempo a gente tem que compartilhar ele com outras tarefas do nosso dia a dia que são rentáveis, né? Então, para conseguir compatibilizar tudo isso com as tarefas rentáveis e fazer o podcast que a gente gosta, né? Em uma conversa faz alguns meses que a gente decidiu rentabilizar também essa produção de conteúdo de alguma forma para que a gente consiga estar trazendo mais coisas para cá. Só que a gente não queria de nenhuma maneira eliminar também o conteúdo grátis, né? Justamente porque iria contra o nosso propósito inicial de estar ajudando as pessoas.
Então a gente decidiu o quê? Investir ainda mais o nosso tempo para criar uma plataforma que teria conteúdos adicionais aos que já são entregues aqui, né, toda quinta-feira. E com isso, então, surgiu o Buy Me a Coffee, que a gente esteve falando muito nas últimas semanas, fez vídeo, fez post, tem vários materiais que a gente fez sobre ele. Mas antes disso ainda, né, tinha surgido o serviço de diagnóstico empresarial, que ele foi falado aqui, foi falado lá no Instagram também. E dentro do Buy Me a Coffee ainda tem outros serviços ou produtos extras que a gente está produzindo e deixando, como são os packs de documentos bem necessários para a organização do teu espaço, a hora de consultoria com a gente, entre outros materiais. Pois é, o pessoal deve estar pensando do que vem de tudo isso aí, né? A gente tá falando, mas já vão entender, né? Tem aquela pergunta inicial, que vai ficar lá e vai ter mais uma ainda dentro desse programa que a gente gostaria que você respondesse. E a ideia inicial, né, sempre foi fazer com que o Buy Me a Coffee fosse crescendo, mas sempre entregando muito valor lá dentro, né? O mesmo valor que você já conhece pelos quase 100 episódios que estão aqui no Spotify de forma gratuita. Então não é uma doação para manter o programa, é um serviço onde você recebe muito valor lá dentro. Você paga, mas recebe todo o conteúdo exclusivo e essa proximidade com a gente também, né? E uma plataforma exclusiva que o Instagram também não te permite. Às vezes, no Instagram, às vezes a gente posta alguma coisa e talvez nem chegue até você devido ao algoritmo dele, né? Lá no Buy Me a Coffee é uma comunidade exclusiva. E o plano inicial também era esse, né? Como eu estava comentando, fazer a plataforma crescer, porque assim a gente ia conseguir ter e deixando de lado, digamos, outros serviços e outras tarefas que a gente tem, para poder ir nos dedicando cada vez mais ao Descomplicando, né? Como eu comentei até no vídeo do Buy Me a Coffee, a gente tem também contas para pagar, precisa manter as coisas funcionando. E outra coisa que o Buy Me a Coffee ia ajudar também era em comprar equipamentos para melhorar as gravações, para fazer mais vídeos, mais podcasts, porque, por exemplo, eu tenho um equipamento de podcast bem interessante, mas que foi um investimento todo meu que eu fiz. A Cris, por exemplo, até hoje não tem esses equipamentos e eles te permitem economizar basicamente, ou uma grande maioria das vezes, muito tempo de edição, principalmente na parte de vídeo, né? Só que aqui, até o momento, a gente sabe que é pouco tempo, óbvio, né? Faz o que? Um mês e pouquinho que a gente lançou o Buy Me a Coffee, ou um mês, enfim. Mas até o momento tem acontecido a mesma coisa que as outras vezes, que a gente conversou com você sobre alguma participação, algum comentário no Instagram. Essa participação praticamente não tem existido, né? E isso também acabou nos desmotivando um pouco, porque são horas e horas de produção que a gente tá aí colocando nesse projeto e que estão quase que sendo desperdiçadas lá na plataforma, né? Então com isso a mensagem que a gente acaba recebendo é que de certa forma a gente não tá chegando até você, não tá conseguindo chamar a tua atenção e que, sei lá, talvez a gente tenha perdido também a importância, a relevância para ti, né, que alguma coisa de errada esteja acontecendo, por que a gente não tá conseguindo encaixar essa comunicação, independente se a gente tá falando em algo gratuito ou pago, porque às vezes as pessoas veem lá no direct, ai, nossa, eu te vejo como uma mentora, tá, mas daí tu só quer o quê? Que eu te ajude de forma gratuita? Né? Ou, sim, a gente brincou assim, pagaria um café pra gente, nossa, pagaria 2, 3, enfim. Portanto, então, a segunda coisa que eu gostaria que você fizesse por nós é comentar o teu sentimento com relação a tudo isso, né? O que você tem sentido com relação à nossa franqueza, né? A esse episódio que a gente está trazendo. O que você acha do diagnóstico empresarial, por exemplo, das consultorias, do Buy Me a Coffee, dos packs de documentos, se isso é importante para você ou não, o que tem de bom, o que tem de ruim neles, o que tu enxerga como empecilho, né? São importantes para você? Sim, não? O que você faria de diferente? Pode ser também um comentário do tipo, se você entregasse um serviço assim, eu comprava na hora. Ou talvez no caso do Buy Me a Coffee, né? Se a plataforma fosse outra, seria mais fácil de você adquirir os nossos produtos, nossos serviços? Então, respondendo as perguntas lá do começo do programa, né? Se a gente estava preparando algo especial. Não, na verdade, como você já pode ter notado, a gente não estava preparando nada. A gente tem sim planos, né? E talvez, dependendo das tuas respostas, lançar algo em outra plataforma, mas aí vamos ver como é que as coisas vão se encaminhando. Se o Descomplicando vai acabar, que foi uma das perguntas que a gente foi recebendo, e a gente não quer, em um princípio, essa pausa de 2 semanas também nos ajudou aí a renovar um pouco as energias, então inicialmente a nossa ideia não é terminar com o Descomplicando, mas claro, também tudo depende dessa recepção que a gente estava comentando aqui. Se a gente já não tem relevância para quem nos escuta, por exemplo, obviamente que não teria sentido seguir com o projeto, mas vamos vendo como é que as coisas vão se encaminhando
nas próximas semanas. Inclusive, essa semana provavelmente a gente vai ter programa novo, na próxima semana também. Então, a gente tá retomando ali as atividades depois dessas 2 semanas. Sim, porque eu vou confessar que até tava vindo com um peso assim, tá, o que que vamos fazer essa semana? O que que vamos falar? O que que estão pedindo? O que que isso, o que que aquilo, sabe? Então essas duas pausas realmente, elas foram bem importantes para nós. Foi como se fossem umas férias. E era isso, né? A gente espera que você possa responder as duas perguntas que ficaram nesse programa, porque realmente vai nos ajudar um monte a reformular as coisas por aqui, a colocar tudo de volta dentro do nosso planejamento e poder seguir em frente, então, com o projeto de uma forma que chegue até você com mais impacto ou que chegue numa forma que facilite a vida de você, como a gente fez desde o início, entregando conteúdo gratuito através de uma plataforma que é unanimidade, que é difícil quem que não ouça o Spotify hoje em dia, né? E lembrando que as perguntas são sobre a qualidade, se a gente perdeu ou não essa qualidade, se a gente mudou de alguma forma o programa, que você não tenha gostado, se a gente está muito denso nos conteúdos, se não está conseguindo acompanhar, se tem alguma dificuldade. E sobre os serviços, né? O que que você acha sobre esses serviços que a gente tem que estar oferecendo através do Buy Me a Coffee, né? Que é a consultoria, que é o diagnóstico empresarial, que é o pack de documentos, de gestão, de atendimento, organização do espaço. Então, você faria algo diferente se fosse em outra plataforma? A gente aguarda essa resposta de vocês. É isso aí, eu vou deixar um link com o formulário do Google, vai estar aqui na descrição do Spotify, como eu estava comentando, vai estar no nosso Instagram, no perfil, né? Ali vai ter o Linktree que eu tenho, vou deixar ali dentro. Vai estar também no YouTube, lá na parte de descrição do vídeo do YouTube, para que também, quem quiser responder diretamente no Instagram, mandar uma mensagem lá, já não tem nenhum problema. Não vai ficar de mal com ninguém, é justamente essa interação que a gente quer. Mas quem quiser responder de forma anônima, eu vou deixar essas opções, porque eu sei que normalmente tem melhor recepção do que diretamente, né? Como eu falei antes, não tem nenhum problema se alguém quiser ir direto. A Cris até deixou ali o link com o WhatsApp dela, se alguém quiser entrar em contato e responder diretamente por lá, quiser mandar áudio, enfim, o que você quiser. Ou como eu sempre comento aqui, o espaço é de vocês, então eu espero que vocês possam entrar e responder isso aí, porque vai nos ajudar também a dar um norte melhor aqui pro nosso Descomplicando, pro planejamento do nosso projeto daqui para frente. E hoje não tem música de abertura, né? Não teve música de abertura, não tem nada, então não precisa encerrar muito o programa aqui. Não sei se tem mais alguma coisa para adicionar, Cris. Não, só realmente, né? Assim como a gente esteve sempre aberto a ajudar vocês, a gente conta então com essa ajuda de vocês estarem nos respondendo essas duas perguntas que vão ser muito importantes para nós. É isso aí. Então, esperamos você por lá e até o programa dessa semana. Até mais. Até o programa. Até mais.